5. Como eliminar 50% das suas preocupações profissionais. Se você é homem de negócios, estará, provavelmente, dizendo a si mesmo neste momento: o título deste capítulo é ridículo. Dirijo os meus negócios há 19 anos, e se alguém sabe como resolver os meus problemas, esse alguém sou eu. A ideia de alguém procurar me dizer como posso eliminar definitivamente 50% de minhas preocupações é absurda. Está certo, eu pensaria da mesma maneira alguns anos atrás, se visse esse título em algum capítulo. Ele promete muita coisa e prometer é fácil. Permita-me a máxima franqueza. Talvez eu não possa auxiliá-lo a eliminar 50% das suas preocupações na sua profissão. Em última análise, ninguém poderá fazer isso, a não ser você mesmo. Mas o que posso fazer é mostrar-lhe como é que outras pessoas resolveram os seus problemas, e deixar o resto em suas mãos. Talvez você se lembre de que na página deste livro citei uma frase do famoso Dr. Alexis Carrel. Os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. Já que a questão é tão séria, você não ficaria satisfeito se eu o ajudasse a eliminar pelo menos 10% das suas preocupações? Ficaria. Muito bem. Então, vou mostrar-lhe como é que um diretor comercial eliminou não apenas 50% das suas preocupações, mas 75% de todo o tempo que gastava anteriormente em conferências, procurando resolver os seus problemas comerciais. Além disso, não vou contar a você uma história a respeito de um certo senhor Jones, de um senhor X ou de um homem que conheci em Ohio, histórias vagas, das quais você não poderia certificar-se. Essa história se refere a uma pessoa real, Leon Shinkin, sócio e gerente geral de uma das mais importantes casas editoras dos Estados Unidos. Simon & Schuster, Rockefeller Center, Nova York, 20, Nova York. Eis aqui a experiência de Leon Shinkin em suas próprias palavras. Durante 15 anos, eu gastava quase a metade de cada dia de trabalho realizando conferências, discutindo problemas. Deveríamos fazer isso ou aquilo ou não fazer coisa nenhuma. Ficávamos em estado de tensão, contorcíamos-nos em nossas cadeiras, andávamos de um lado para o outro, discutíamos e permanecíamos presos dentro de um círculo vicioso. Quando chegava a noite, sentia-me completamente exausto. Eu não tinha dúvida de que teria de continuar a fazer isso o resto da minha vida. Vinha fazendo isso havia 15 anos, e jamais me ocorrera qualquer outro plano de ação. Se alguém me houvesse dito que eu poderia eliminar 3/4 do tempo que gastava nessas conferências e poupar 3/4 de minha tensão nervosa, eu teria pensado que esse alguém era um ingênuo, ou simplório, um otimista irremediável. Apesar disso, descobri um plano que fez justamente isso. Venho usando esse plano há 8 anos. Ele realizou maravilhas quanto à minha eficiência, minha saúde e meu bem-estar. Parece mágica, mas, como todos os truques de mágica, é extremamente simples, quando você souber como é que funciona. Eis o segredo. Em primeiro lugar, abandonei imediatamente o processo que vinha adotando. Havia 15 anos, em minhas reuniões, processo que começava com os meus companheiros descrevendo todas as coisas que não tinham dado certo, e terminava com a pergunta: que é que faremos? Em segundo lugar, adotei uma nova norma. Qualquer pessoa que deseje apresentar-me um problema deve, antes, preparar e entregar-me um memorando que responda a estas 4 perguntas. Primeira pergunta:
Qual é o problema? Antigamente, eu costumava gastar 1 ou 2 horas numa conferência agitada, na qual ninguém sabia, de maneira específica e concreta, qual era verdadeiramente o problema. Costumávamos discutir os nossos problemas até ficarmos agitados, sem jamais termos procurado escrever claramente numa folha de papel em que consistia o problema que discutíamos. Segunda pergunta: qual a causa do problema? Quando agora volto os olhos para o que foi a minha vida profissional, fico horrorizado com as horas que despendi em reuniões cheias de preocupações, sem nunca procurar descobrir claramente as razões que davam origem ao problema. Terceira pergunta: quais são todas as soluções possíveis do problema? Antigamente, algum dos presentes à reunião sugeria uma solução. Um outro não concordava. Exaltavam-se os ânimos. Muitas vezes nos afastávamos do assunto, e no fim da conferência ninguém anotava numa folha de papel as várias medidas que poderíamos tomar para resolver o problema. Quarta pergunta: que solução você sugere? Eu costumava conferenciar com um homem que passava várias horas preocupado com determinada situação, e que se debatia dentro de círculos viciosos, sem pensar uma vez sequer em todas as soluções possíveis, e então escrever numa folha de papel. Eis a solução que recomendo. Ponto. Agora, raramente os meus companheiros me procuram para discutir os seus problemas. Por quê? Porque descobriram que, a fim de poder responder a essas 4 perguntas, tem de reunir todos os fatos e analisar os seus problemas sob todos os aspectos. Depois que fazem isso, veem que, em 3/4 dos casos, não precisam me consultar para nada, pois a solução adequada salta à vista como uma fatia de pão de uma torradeira elétrica. Mesmo nos casos em que a consulta é necessária, a discussão exige apenas 1/3 do tempo gasto anteriormente, pois segue um caminho lógico e ordenado, rumo a uma conclusão raciocinada. Perde-se agora muito menos tempo, em Simon e Schuster, com preocupações e debates em torno do que está errado. Obtém-se muitíssimo mais ação no sentido de fazer com que tais coisas fiquem certas. O meu amigo Frank Bettger, que ocupa um dos cargos mais altos entre os dirigentes de companhias de seguros dos Estados Unidos, contou-me como, por meio de um método semelhante, não só diminuiu as suas preocupações na sua profissão, como também quase duplicou a sua renda. Anos atrás, disse-me Frank Bettger, quando comecei a lidar com seguros, senti-me tomado de grande entusiasmo e amor pelo trabalho que realizava. Certo dia, porém, algo aconteceu. Fiquei tão desanimado, que comecei a desprezar o meu trabalho e a pensar em renunciar às minhas atividades. Creio que teria abandonado a profissão, se não houvesse tido a ideia, num domingo pela manhã, de sentar-me em minha casa e procurar descobrir a origem das minhas preocupações. 1. Perguntei a mim mesmo: mas qual é realmente o problema que me preocupa? O problema era que eu não estava ganhando o que devia, de acordo com a quantidade enorme de visitas que fazia. Tudo parecia correr muito bem, até o momento de fechar o negócio. Então, o cliente dizia: muito bem, senhor Bettger, vou pensar melhor no assunto. Venha ver-nos de novo. A minha depressão estava sendo causada pelo tempo desperdiçado nas visitas subsequentes. 2. Perguntei a mim mesmo: quais são as soluções possíveis? Mas, para responder a essa pergunta, eu precisava estudar os fatos.
Peguei meu livro de anotações, referente aos últimos 12 meses, e examinei os algarismos. Fiz, então, uma descoberta surpreendente. Que 70% das minhas transações tinham sido efetuadas na primeira entrevista. 23% das minhas vendas de apólices tinham sido feitas na segunda entrevista. Somente 7% das minhas vendas tinham sido completadas na terceira, quarta e quinta entrevistas, as quais estavam me exasperando e consumindo o meu tempo. Em outras palavras, eu estava desperdiçando a metade de cada dia de trabalho numa parte dos meus negócios que era responsável somente por 7% das minhas vendas de apólices. 3. Qual a conclusão? A resposta era óbvia. Cortei imediatamente todas as visitas além da segunda entrevista, e aproveitei o tempo que me sobrava organizando novas listas de possíveis clientes. Os resultados foram inacreditáveis. Dentro de pouco tempo, consegui duplicar a comissão que recebia em cada visita. Como já disse, Frank Bettger é hoje um dos melhores e mais conhecidos vendedores de apólices de seguro de vida nos Estados Unidos. Contudo, esteve a ponto de renunciar ao seu trabalho. Estava na iminência de admitir que havia fracassado até que a análise do problema que o preocupava o lançou no caminho do êxito. Será que você pode aplicar estas perguntas aos seus problemas profissionais? Repetindo o meu desafio, afirmo que podem reduzir 50% das suas preocupações. Ei-las aqui novamente. 1. Qual é o problema? 2. Qual a causa do problema? 3. Quais são todas as soluções possíveis? 4. Qual a solução que você sugere? Resumo da segunda parte. Técnicas básicas para a análise das preocupações. Princípio 1. Obtenha os fatos. Lembre-se de que o reitor Rox, da Universidade de Colômbia, disse que a metade das preocupações existentes no mundo é causada por pessoas que procuram tomar decisões antes de ter conhecimento suficiente no qual basear uma decisão. Princípio 2. Depois de pesar cuidadosamente os fatos, tome uma decisão. Princípio 3. Após chegar cuidadosamente a uma decisão, ponha-se em ação para levar avante a decisão tomada e deixe de lado qualquer preocupação quanto ao que poderá advir. Princípio 4. Quando você, ou qualquer das pessoas com as quais trabalha, forem tentados a se preocupar com algum problema, escreva a resposta às seguintes perguntas. A. Qual é o problema? B. Qual a causa do problema? C. Quais as soluções possíveis? D. Qual a melhor solução? No próximo audiobook dessa playlist, você vai descobrir como acabar com o hábito da preocupação antes que ele acabe com você. Bons estudos e boa leitura!